Hey people, Gaspidão aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim comentar sobre um dos meus livros favoritos do ano. Um dos livros que eu mais amei ler em 2019, que eu estava muito ansioso para compartilhar com vocês. Ficou aí curioso? Tá atento? Continue assistindo o vídeo, mas antes, me sigam em todas as redes sociais, elas se encontram aqui no box da descrição. Deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, comentários, gerem engajamento e compartilhem com os amigos. Vamos ajudar o Sincerateca a irritar, porque esse canal não é um canal indie. Se todo mundo compartilhar com um amigo, o Sincerateca agradece, vai crescer, mais pessoas vão ver esse vídeo, mais pessoas provavelmente vão comprar esse livro maravilhoso que todo mundo precisa ler. E tenho dito. Bom, chega de mistério. Quer dizer, mistério mais ou menos porque o título do livro tá no título do vídeo. Hoje eu vim falar de Crisálida, da Andressa Tabakzinski. Não pronunciei certo. Se não pronunciei, me perdoa, fada. Olha, gente, eu tenho o bottom do livro, tá bom? Porque eu sou chique, quem me mandou foi a editora Transversal. Eu tenho um marcadorzinho de Crisálida, mas eu tenho o principal, a obra de arte, né, gente? A escrita da fada. Vou mostrar a Andressa aqui pra vocês. Gente, eu tenho o máximo, né? Que é o livro. Vamos comentar então sobre Crisálida. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi através do meu Kindle, porque teve uma promoção ali na Amazon, eu adquiri. Comecei a ler, tinha gostado, mas com a faculdade a mil eu acabei deixando de lado. Quando chegou aqui em casa a versão física, eu falei, João, não tem pra onde correr, né? O Gabriel, um amigo meu, também leu o livro, amou. E ele leu pelo Kindle e falou, João, você precisa ler. E aí chegou o físico aqui em casa, eu falei, vou ler. E aí comecei a ler, gente, e não parei. Eu li esse livro, assim, em 2 ou 3 dias. Eu lia freneticamente no ônibus, no trabalho, assim, eu acabei muito rápido, porque a escrita é muito fluida. E aí, acabei terminando e amando, e tipo, meu Deus, amei, 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 amei. Comentei lá no Twitter já sobre isso, e prometi uma resenha, e aqui estou eu. Bom, aqui a gente conhece a Amélia, gente. Ela é a protagonista desse livro. A Amélia, infelizmente, é encontrada morta logo no início, em um matagal. E quando encontram o corpo dela, vira aí um caos, né? Tudo vira de cabeça pra baixo nessa história. Porque pelas investigações ela tinha sido dada apenas como uma pessoa que fugiu, sabe? Apenas como uma fugitiva, vamos dizer assim. Eles investigaram, não acharam o corpo, não acharam nada. E aí se encerrou as investigações, o inquérito foi fechado, a garota apenas fugiu. Mas quando encontram o corpo dela, eles percebem o tamanho do problema, né? Porque a polícia foi incompetente de certa forma, não é mesmo? Deram a menina como apenas fugitiva, vamos dizer assim, ela apenas fugiu da família, quando na verdade ela estava morta. Houve aí um erro na investigação. Só que ela, gente, não é uma vítima qualquer. Não que as vítimas sejam qualquer pessoa, mas enfim, deu pra entender o que eu quis dizer. Ela não é uma vítima qualquer, porque ela é filha de um político importante. Então esse caso já tinha uns holofotes em cima dele. Ela é filha de um deputado cristão, evangélico, né, todo moralista. E a família da Amélia é um problema. Tanto que a própria Amélia já tentava fugir da família dela, e por isso até que acharam que ela tinha fugido mesmo. A Amélia já tinha perdido um pouco do contato com a família. Tava evitando o pessoal há um tempinho. E aí quando acontece o desaparecimento, tudo, por isso que eles acabam concluindo que ela fugiu. Tá, gente, encontraram o corpo dela, as investigações recomeçam, e aí eles vão começar novamente a ver onde eles erraram, e investigar novamente a família dela, o ex-namorado dela, a colega de apartamento, e descobrir um pouco mais sobre os últimos passos de Amélia, né, antes de morrer. O lado legal desse livro aqui é que, além de ter essa visão do que tá acontecendo depois que acharam o corpo dela, a gente tem a visão da própria Amélia antes de morrer, obviamente. E é muito bom, porque à medida que a investigação ali dos policiais, da Ana e do Júlio, as investigações vão avançando, eles vão descobrindo mais, chegando mais perto ali do assassino ou assassina, a Amélia vai contando pra gente ali seus últimos dias, digamos assim. E aí você acompanha ao mesmo tempo, de forma gradual, o pessoal se aproximando de uma resposta e a Amélia nos dando essa resposta. E assim, foi ótimo, sabe? Os capítulos da Amélia são em primeira pessoa. E é impossível não se apaixonar pela personalidade da Amélia. Eu acho ela uma menina incrível. Eu me apeguei muito a ela, apesar dela ter ali, ser um pouco recaída, enfim, né, porque foi criada num ambiente, assim, muito moralista, né, filha de pais evangélicos e tudo, mas ela é uma pessoa muito boa, ela dá aula, ela gosta muito da profissão dela, ela dá aula de literatura, e
eu fui me apegando, me apegando à personagem e causou uma certa tristeza em mim ao ler o livro. Por quê? Porque eu já sabia que ela ia morrer. Ela foi encontrada morta no primeiro capítulo. Então, quando chegam os capítulos dela e ela vai contando a história dela, ela vai se libertando, descobrindo novas coisas. Porque a Amélia passa por algumas descobertas aqui antes de morrer. Você começa a torcer muito por ela e a torcer por essa felicidade. E a ver que ela tá começando a alcançar essa felicidade, mas você sabe que ela vai morrer. Então tem um clima assim de tristeza quando você tá lendo esse livro. Porque, putz, você já sabe o final da garota e ao mesmo tempo, tipo, meu Deus, eu quero muito que ela seja feliz. E aí eu sei que ela não vai ser feliz, porque alguém matou ela. E eu começo a sentir ódio dessa pessoa, porque ela interrompeu uma fase legal da vida da menina. Quando finalmente ela tava sendo plenamente feliz, alguém veio e tirou isso dela. Bom, alguns pontos, né? A família dela, gente, estranhíssima. Um pessoal que se preocupa muito com a imagem. Desde a época das investigações, eles estavam muito preocupados com a repercussão do caso e como isso poderia afetar a imagem. Quem tá ligando pra imagem quando a filha tá desaparecida, né? O pai, a mãe, o irmão. O irmão, gente, eu nunca comprei muito ele, tá? Nunca gostei muito. Pra mim, assim, achava ele meio estranho. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo algumas coisas dele, algumas problemáticas, né? É o filho perfeito, será? Aí fica o questionamento, né? Ao longo do tempo a gente vai descobrindo um pouco sobre o Gustavo, que é irmão dela. Bom, ela tem um ex-namorado, gente, que assim, é o multiverso dos livros da Transversal, porque eu tenho certeza que ele deve ser melhor amigo do ex do protagonista de Querido Ex, gente. Porque o Rafael, no caso aí, namorado abusivo de Amélia, é um lixo, né? Quando começa o livro aqui, ele já é ex-namorado. E a gente vai entendendo como tudo aconteceu, como ele e ela terminaram antes de ela ser morta. E assim, gente, ele é um lixo, mas ele é um lixo nível 1000. Quando o pessoal tá na investigação, quando os investigadores conversam com ele nos depoimentos, a gente já pega um ranço. Mas quando a Amélia começa a contar um pouco mais sobre o relacionamento deles, né? Porque todo mundo acha o Rafael perfeito, porque ele é lindo por isso, por isso, por isso, por isso. E não é bem assim. Ele coloca a garota pra baixo, ele é super abusivo e egoísta, só pensa nele. Gente, o ódio, mas é um ódio, tem um ódio desse cara tão grande, assim, que eu fiquei, não aguento mais. Fiquei com raiva dele do mesmo jeito que eu fiquei com raiva do ex, do protagonista de Querido Ex. Gente, pra você ver, homens chacotas. E aí, mais uma pessoa meio problemática dessa história toda é a colega ali de quarto, né, de apartamento da Amélia, que no caso era a Mônica, se eu não me engano. Gente, que a memória minha tá ficando meio coisada, mas eu acho que é a Mônica, sim. Bom, nas investigações, na hora de dar os depoimentos, ela fica dando uma de a gente era a melhor amiga, mas não era assim que funcionava, gente. A relação delas também era muito fria, assim, tipo, elas conviviam, mas elas nunca foram melhores amigas de fato. Então, todo mundo que eu citei aqui pode ser suspeito. A colega de quarto, o namorado abusivo, a família, tá todo mundo aí nesse imbróglio. Quem matou a Amélia? A gente não sabe porque é muita gente agindo de maneira estranha. Tem um fato especial aqui no livro, é que a Amélia vai se descobrindo, ela conhece uma outra moça. E aí, a gente começa a ter uma fase mais legal da vida da Amélia aqui. E aí que a gente começa a ficar com ranço de quem matou a Amélia, porque tirou ali a fase feliz da vida da garota. E aí, mas eu confesso que eu desconfiei até mesmo dessa garota que a Amélia, né, conheceu. Porque, sério, você fica, gente, o que tá acontecendo? Quem matou? São vários elementos. Todo mundo pode ser suspeito, porque esse livro foi muito bem escrito, sério, gente. Um ponto positivo dele é justamente a questão da escrita. A Andressa arrasou demais. Todo mundo poderia ter feito, né, ter cometido esse crime. E aí você fica tentando adivinhar, você tá aqui, foi essa pessoa. Ah, mas foi... Ninguém me convence o contrário. Aí eu leio o outro capítulo, gente, não foi essa aqui. E aí eu ficava nisso o livro todo, e gente, eu não vou conseguir adivinhar, e não consegui. Terminei o livro e eu falei, que ótimo, não acertei. Mas aí eu penso, acertei sim, que lá no início eu achava que era isso mesmo. Uma loucura. Por isso, se você gosta de história policial, se você tá afim de um livro muito bem escrito, que se passe no Brasil, gente, olha, que se passa no Brasil, no caso, né? Eu acho que esse é um ponto muito positivo da história. Se passa aqui no Brasil. É muito bom ver autores nacionais ambientando suas histórias no Brasil. Eu amo demais. Isso aqui se passa lá no Sul, né? Em Curitiba. E eu adorei. Achei o máximo, sabe, gente? Olha, nada contra quem é daqui e escreve sobre lá fora, né? Quem escreve tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas é muito bom ler autores nacionais ambientando suas histórias no nosso querido Brasil. É bem escrito, se passa no Brasil, tem personagens muito interessantes,
reviravoltas, revelações, assim, gente, tiro porrada e bomba. Recomendo demais. Um dos meus favoritos do ano, com certeza 5 estrelas e favoritado. Vou deixar o link pra você comprar o e-book, o livro físico, tudo aqui na descrição. Por favor, comprem e contem pra mim se vocês amaram, tá? Porque eu amei, um dos favoritos do ano. E assim, gente, sem reclamações, sabe? Passei muita raiva lendo? Passei. Fiquei muito triste, fiquei, porque realmente eu gostei muito da Amélia. Mas, infelizmente, nem tudo na vida é ouro. Ai, gente, mas assim, me apeguei demais e eu tinha superado já a morte da Amélia, tá? Mas agora que eu peguei esse livro pra refazer essa resenha, bateu a tristeza aqui porque a fada merecia estar viva. Ai, mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. XOXO. Gaspidão.